Há momentos na vida em que temos a intuição de que devemos fazer algo. Não sei se pode chamar um imperativo categórico do que falava Kant, mas recebido um convite, feita uma solicitação, é irresistível o dizer sim e o estar presente. Foi o caso deste convite. Este convite foi formulado no arranque de um mandato presidencial, ocupado, como imaginam, por muitas solicitações, mas houve um apelo de dentro, o tal apelo irresistível, que obrigava a que aqui estivesse. Por uma questão de justiça e, ao mesmo tempo, por uma intuição. Por uma questão de justiça. Não é de hoje que o cidadão Marcelo Rebelo de Sousa é um admirador de Lídia Jorge. É do tempo da transição da sua adolescência para a idade adulta. É da entrada na idade adulta e no percurso feito ao longo dela. É do tempo em que, sabendo que Lídia Jorge era e é muito requestada, conseguiu que ela fosse a uma modesta feira do livro em Celurico de Basto, falar com jovens de escolas que tinham lido e que queriam discutir com ela, e queriam aprender com ela e queriam ouvi-la. E ela foi, na sua humildade, na sua simplicidade, e foi um momento singular, aquele que pude testemunhar. E já lá vão uns anos. Não era Presidente da República, nem imaginava vir a ser Presidente da República Portuguesa. Quer isto dizer, portanto, que havia uma justiça a prestar, que decorria de uma admiração que não era só minha, mas era partilhada por portuguesas, portugueses, espalhados por todo o mundo e por tantos outros que a foram lendo nos mais variados idiomas. Mas, além de mais, havia uma intuição. Uma intuição. Muitos anos de análise da realidade, talvez muitos anos de leitura, criam uma intuição. A intuição de que podia ir viver mais um momento singular. E este verdadeiramente especial. Porque não era a homenagem dos grandes do mundo. Era a homenagem dos grandes da sua terra. E esses são os maiores dos maiores. São os maiores dos maiores. Porque não há nada como as raízes. Lembrava Lídia Jorge o que eu amo a minha terra e o que eu tenho feito pela leitura na minha terra. Por uma questão de raízes. As mesmas raízes que ligam para sempre Lídia Jorge a esta sua terra. E poder testemunhar esta homenagem. Poder testemunhar centenas de louretanas e louretanos. Mais ou menos importantes, todos importantes. Porque em matéria de cidadania e de leitura não há diferenças de estatuto. Todos juntos. É verdade que convocados por um descendente de um grande poeta, com especiais responsabilidades no domínio literário. Mas é certo que, dando continuidade a uma linhagem aqui devidamente recordada nas homenagens prestadas por Loulé a Lídia Jorge, poder testemunhar esse momento era algo imperdível. Imperdível. Porque a nossa vida é feita destes momentos. Quando chegarmos ao fim da nossa vida e fizermos o balanço, há momentos como este, mais impressivos, menos impressivos, mais numerosos, menos numerosos, que enchem esse balanço. E que mais do que compensam as agruras, as angústias, as penosidades das situações ou dos cargos. E este é um momento desses. O momento da gratidão dos louretanos a alguém que nunca deixou de ser fiel às suas raízes, mas que
por causa das suas raízes, sempre falou e escreveu para o mundo. E esse é um momento único. Provavelmente, se eu tivesse de escolher, eu próprio, dos galardões que recebi na minha vida, teria escolhido também a medalha de ouro de Celurico de Basto. Em não nenhuma das condecorações nacionais ou internacionais. Mas depois era um momento único por ser um ato de civismo. Falava o Sr. Presidente da Câmara na cidadania, mas cidadania é isto. Cidadania cultural é o estarmos aqui neste encontro. Cultural e, portanto, cívica. Isto é, a plenitude da participação na vida da comunidade. O que mostra a importância da cultura, que é transversal, que é inseparável, como aqui foi bem recordado, dos níveis de desenvolvimento humano das sociedades. Aquelas que estão no topo dos níveis de desenvolvimento humano são aquelas que têm indicadores culturais mais elevados. Educativos, culturais, na leitura, no conhecimento, na ciência, na pesquisa, na aplicação social. E depois a oportunidade de ouvirmos Lídia Jorge a fazer o elogio do livro. Não se esperaria outra coisa. Mas a fazer um magnífico elogio do livro. Modestamente, o Presidente da República, sempre que pode, nessa sua qualidade, tem estado presente a apoiar o livro. E modestamente irá organizar uma festa do livro no primeiro fim de semana de setembro, no Palácio de Belém, onde não é possível reunir todas as editoras de Portugal, mas uma amostra dessas editoras, e onde vai ser possível ter escritoras e escritores a receberem, assim eu espero, leitoras e leitores, e a dialogarem entre si e a falarem para todos os demais. É um pequeno gesto, vale o que vale, mas é o retrato de uma preocupação e de um dever cívico também do Presidente. E depois também gostei, nesta cerimónia, gostar é pouco, também me sensibilizou imenso a humildade com que Lídia Jorge soube partilhar o seu galardão. Só as grandes personalidades são capazes dessa humildade. Os verdadeiros grandes do mundo são humildes. Quando encontrarem alguém que não é humilde, não é verdadeiramente grande. Escolheu o momento adequado e o lugar certo. Porque há depoimentos que têm de ser feitos em certos momentos, em certos lugares. E só podia ter sido este momento e este lugar. E é isto que vos queria dizer, preambularmente, quero dizer, com o início de intervenção, fruto daquilo que senti e a que todos assistimos nestes inesquecíveis minutos que começaram por encher este nosso encontro de hoje. Mas eu tinha preparado alguma reflexão sobre a Lídia Jorge e a sua escrita. E o que teria a dizer, e que vou tentar sumariar, é o seguinte. Quando no verão de 2013, Lídia Jorge foi considerada uma das 10 grandes vozes da literatura estrangeira pelo Magazine Littéraire, a revista francesa usava o termo voz, no sentido habitual de autoria ou personalidade, mas talvez indicasse também a importância das inúmeras vozes nos textos da nossa romancista. A professora Maria Graciete Besse sustentava, aliás, num dos textos que justificava a distinção,
que a obra de Lídia Jorge, cito, invoca de uma forma polifónica, a várias vozes, os múltiplos estratos do século XX português, privilegiando o olhar das mulheres sobre uma sociedade patriarcal, fim de citação, um olhar, novamente citando, antes de mais frio, depois atormentado. Sabemos isto desde o começo dos anos 80, justamente desde 1980, quando Lídia Jorge se estreava prodigiosamente, aqui já foi dito, é bem dito, com o Dia dos Prodígios, romance que, com o seguinte, o Cais das Merendas, tinha como protagonista o Algarve. Não um Algarve turístico e cosmopolita, mas o Algarve das raízes. O Algarve aldeão, desconhecido, ancestral, misterioso, percorrido por vozes e histórias, por gente que espera milagres e que acaba por viver cotidianamente milagres. Esse universo ligava, de certo modo, as correntes mais importantes do romance universal da época, como é o caso dos ficcionistas do chamado boom latino-americano, pródigos em milagres embebidos na vida cotidiana, e a consciência nacional, que nesses anos, ainda pós-revolucionários, negociavam os seus sonhos, desencantos, reformulações, estratégias, táticas, sempre em contacto muito direto com a ideia de mudança. A mudança da vida, tal como a conhecêramos, para uma vida nova. O professor Eduardo Lourenço, também aqui já a justo título, hoje citado, chamou ao Dia dos Prodígios o livro-chave do novo olhar romanesco no pós-Abril. E eu juntaria no imediato pós-Abril. E a dado passo, os jornais difundiram a ideia de que havia um boom do romance português, o que não podemos considerar completamente infundado. O certo é que esse novo olhar também se virou para a experiência colonial portuguesa, tema frequente em outros autores da geração de Lídia Jorge, como António Lobo Antunes. A Costa dos Murmúrios, que se passa nos anos da guerra e do fim do Império em Moçambique, volta a confundir, porque elas se confundem, a história com maiúscula e as histórias individuais. Confusão ainda mais vasta e mais deliberada, porque é coletiva e existem versões contraditórias, etárias, étnicas, ideológicas, versões de género também. E aqui, permita-se-me que junte um testemunho muito pessoal. O acaso permitiu que pudesse testemunhar, adolescente, o tempo retratado por Lídia Jorge. Esse tempo de fim de império. Um tempo estranho, em que nós, os mais atentos, e os mais atentos são aqueles como Lídia Jorge, capazes de descortinar aquilo que não é imediato, mas apesar de tudo, os outros, quase tão atentos quanto Lídia Jorge, apercebíamos daquilo que uma parte dos viventes parecia não compreender. Ou compreendia, mas não queria compreender. O tempo inexorável de ruptura que estava a chegar. E então aquele clima estranho, que tinha algo de colonial ainda. Um colonial aggiornato, mas colonial. E depois de prenúncios de mudança. E aquela vivência que era ao mesmo tempo quase paroquial, mas inevitavelmente condenada a ser universal. Porque o relógio da história não parava. E não era possível travar a mudança. E então essa sensação, que tem muito de poética e até de
cinematográfico, que é o fim de ciclo, o fim de regime, o fim de império, tudo ao mesmo tempo, com o que tem de beleza e ao mesmo tempo de drama, quase aqui e ali da tragédia. Percorria a vida, que se diria uma vida de rotina, repetição de rotinas de outros tempos que não mais voltariam a ser vividos. E Lídia Jorge compreendeu de forma muito aguda, porque sentiu, porque viveu, porque intuiu, porque descreveu esses tempos do fim do Império e da abertura de novos caminhos para uma sociedade completamente diferente. Mas não podemos esquecer que a voz de Lídia Jorge tem procurado sempre a voz das mulheres. E as mulheres são com frequência protagonistas destes casos narrados, rasurados, opacos. Isso é verdade nos romances histórico-trágicos, por assim dizer, mas também noutros que têm, sobretudo, uma feição crítica e quase diria satírica. Romances sobre a chamada mentira social. Nomeadamente a violência, a corrupção, a desmemória, a subjugação do outro e as muitas aparências que, como lhes compete, iludem. Essa investigação, essa desmontagem tem continuado. Não é por acaso que Os Memoráveis, publicado há 2 anos, revisita ainda a mitologia dos anos da Revolução e os segredos, acomodações e talvez traições de uma progressiva normalização que antes de ser política é, digamos, filosófica. Lídia Jorge, e isto mostra o rasgo da sua originalidade e também do seu triunfo. Lídia Jorge como que retrata e continua a retratar aqueles anos que, à sua maneira, Eduardo Lourenço também várias vezes abordou, de uma ótica ensaística. Aqueles anos que parece que foram vividos há séculos, mas foram vividos há 4 décadas, 5 décadas, mas que estão connosco e que às vezes é difícil de transmitir aos mais jovens do que nós. Tantas vezes senti isso com os meus alunos, com os meus filhos, com os amigos dos meus filhos, com os filhos dos meus amigos. A dificuldade de explicar como as nossas gerações transportam consigo uma vivência única em tempos diferentes. E ela dura até hoje. É tempo, mas vai para além do tempo. Lídia Jorge tem recebido quase todos os prémios literários nacionais da Academia das Ciências, da Fundação da Casa de Mateus, do PEN Clube, da Ação Portuguesa de Escritórios, da Sociedade Portuguesa de Autores, bem como alguns estrangeiros, como o Prémio Jean Monnet, o Prémio da Fundação Günter Grass, o Prémio da União Latina, o Prémio Luso-Espanhol de Arte e Cultura, entre outros. Sem esquecer esta votação do Magazine Littéraire, que a colocou na companhia de nobres e nobelizáveis. Mas, como eu disse no início das minhas palavras, não é difícil imaginar que este prémio muito especial, a medalha de honra do município de Lolé, seja para a autora, e porque a autora que nos acompanha ao longo de décadas, nossa amiga, um dos mais significativos, eu diria o mais significativo que recebeu. Toda a gente sabe, e Lídia Jorge relembrou, que é natural de Bolicame, e as suas histórias desde o início prestam homenagem a uma visão situada, comprometida com o seu tempo, denunciadora da injustiça, fiel a certos aspectos da ancestralidade e da ruralidade, embora não a todos.
e com uma evidente noção de que as histórias individuais são fragmentos de uma história coletiva ainda por fazer. Ou, se quisermos, que ela começou a fazer. Ao estilo de escrita de Lídia Jorge já chamaram manuelino, pela capacidade de aglutinar criativamente diversos motivos. Muitos motivos vêm de África, outros de Lisboa, outros do mundo inteiro, mas muitos, os primeiros matriciais, são desta região, deste concelho, da sua terra, aquela a que tem a honra de pertencer, aquela que se honra com essa pertença, aquela que, mais do que tudo, além de Lídia Jorge, justifica a presença do Presidente da República Portuguesa. Muito obrigado.